Paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero cumprimentá-los e quero desejar que o Senhor continue abençoando, dirigindo, aí orientando a vida de cada um. E eu quero nessa oportunidade estar compartilhando com os irmãos um estudo bíblico dentro de um foco escatológico. E o tema da nossa mensagem é exatamente: é hora de conferir o mapa. O que nós queremos com esse estudo, na realidade, é chamá-los para nós nos contextualizarmos indo para o GPS celestial. Ou seja, é hora da gente estar dando uma olhada no mapa, mas vamos seguir com o GPS celestial, que certamente ele vai nos levar ao lugar seguro. A ideia, queridos, é conferir a história para ver o quanto que nós estamos tão perto de definitivamente mudarmos para as dimensões da eternidade. Eu quero compartilhar o texto que está lá em Mateus, capítulo 24, versos 3 e 4. Diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A gente vê que os discípulos estão pedindo exatamente três coisas: quando as coisas vão suceder, que sinal eles teriam dessa vinda de Jesus e qual seria o sinal da consumação do século. E Jesus então respondeu: vede que ninguém vos engane. E a gente então vê em Mateus, capítulo 24 e 25, o desdobramento completo aí de toda a sequência escatológica que se espera para os fins dos tempos. Então, queridos, como um aspecto preliminar, eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte: é hora de nós conferirmos o mapa. Ou seja, esse estudo é a tentativa de despertar a cada um de nós para um comprometimento muito mais efetivo, um comprometimento muito mais real e espiritualmente mais honesto com a nossa vocação de cidadãos e cidadão celestial. Ou seja, o estudo tem como objetivo de nos levar a um despertamento para um momento que nós estamos vivendo e, portanto, a necessidade de um comprometimento muito mais efetivo e muito mais espiritual aí com a nossa vocação de cidadãos e cidadãs celestial. Qual é o objetivo do estudo, queridos? Eu tenho dois objetivos com esse estudo. O primeiro é defender uma revisão do nosso posicionamento escatológico. O primeiro objetivo, portanto, seria essa defesa de uma revisão do nosso posicionamento escatológico. Em outras palavras, mostrar que o nosso posicionamento espiritual escatológico tem que ser mais contundente e precisa também ter um propósito que vai muito mais além do que possuir informações sobre as realidades que integram a escatologia. Então, é uma revisão mesmo no nosso posicionamento escatológico. O segundo objetivo do estudo é alistar aquelas atitudes espirituais que venham dar um novo formato às nossas diretrizes espirituais. O que a gente quer, então, com essa segunda atitude desse objetivo é exatamente mostrar que não podemos pactuarmos com os rumos sociais, políticos e espirituais que estão sendo desenvolvidos, que estão sendo vivenciados pela sociedade contemporânea, ou seja, pela presente civilização. Mas, pelo contrário, nós temos que pensar, nós temos que definir e nós temos que adotar atitudes que constantemente nos lembrem de que não somos deste mundo. Lá em Filipenses capítulo 3, verso 20, nos dá essa ideia. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos, aguardamos um Salvador, Jesus, nosso Salvador. Queridos, eu quero introduzir esse estudo dizendo o seguinte: a manifestação e a propagação de um vírus
que nós todos conhecemos, estamos cientes, estamos vivenciando essa manifestação a partir de uma província chinesa, rapidamente mexeu com todas as grandes potências econômicas e militares e, ao mesmo tempo, está obrigando a todas elas a despender vultosas quantias das suas economias na tentativa de deter e de erradicar esse vírus do mundo. Assim, o que nós assistimos é um crescimento alarmante de pessoas contagiadas. Hoje há mais de 1.600.000 vítimas desse contágio e, ao mesmo tempo, temos mais de 90.000 vítimas fatais em todo o mundo. E isso gerou uma verdadeira mudança, uma mudança brusca em todas as movimentações nacionais, internacionais e intercontinentais. É assim que o mundo se encontra neste exato momento. Em tempo como este, é muito comum nós sermos bombardeados aí e confrontados com os estudos sobre as profecias escatológicas, o que é muito interessante. Contudo, meus irmãos, para a igreja, talvez o mais interessante nesse momento não seja exatamente nos aprofundarmos nos estudos sobre os temas da escatologia, como estado intermediário, segunda vinda de Cristo, o milênio, o arrebatamento, a grande tribulação, a batalha do Armagedon, juízo final e destino eterno. Talvez também não precisemos de ampliar os nossos estudos sobre os fatores que contribuem ou que aceleram o fim dos tempos, tais como a maldade, a violência, a incredulidade, os terremotos, fomes e tantos outros aí. Na verdade, Deus pode estar usando esse grande episódio para nos fazer voltar os nossos olhos espirituais para as realidades escatológicas, porém, vendo-as por um prisma bem diferente do que nós estávamos vendo até esse presente momento. Tudo indica, então, que já estamos imersos nas últimas coisas e, como parte extremamente interessada que somos aí, nós, na verdade, estamos totalmente indiferentes às realidades que estão nos cercando, pelo menos até esse presente momento. Em outras palavras, irmãos, mais do que estudar a escatologia e os seus sinais, o nosso foco e as nossas diretrizes devem ser direcionadas para a nossa postura. Mais do que ver sinais, mais do que estudar a escatologia com os seus sinais, as nossas diretrizes devem estar sendo direcionadas para a nossa postura em relação a Deus e em relação ao mundo, pois isto é uma questão de eternidade. Enfim, queridos, o nosso posicionamento sobre o fim dos tempos o fim dos tempos precisa imediatamente ser revisto. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é hora de nos reposicionarmos. É hora de nós nos reposicionarmos. Irmãos, nos textos de Mateus capítulo 24, verso 33, verso 42 e também lá em Lucas capítulo 21, verso 31, nós temos as seguintes afirmações de Jesus: vigiai, pois, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. E ainda, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que está próximo. Veja só, lá em Lucas capítulo 21, verso 36, está escrito o quê? Estejam vigilantes e orem para escapar de todas essas coisas que sobrevirão ao mundo. Na prática, meus irmãos, na vida cristã, quais seriam as atitudes que mais nos colocariam alinhados com as recomendações que Jesus fez aí em relação aos fins dos tempos e que está registrado tanto em Lucas como Mateus quanto em Marcos? Quais seriam as atitudes que mais nos colocariam alinhados? Eu creio, queridos, que a partir desta pandemia
que vai deixar uma amarga lembrança para a humanidade, nós precisaremos olhar com outras lentes espirituais as advertências dos profetas, as advertências do Senhor Jesus e as advertências da comunidade apostólica em relação ao grande e terrível dia do Senhor que se aproxima. Ou seja, a nossa mente precisa estar focada numa convicção de que precisaremos não estar aqui quando os desfechos finais chegarem, irmãos. Os sinais de que, aqueles sinais que nós poderíamos denominar de alerta vermelho dos fins dos tempos, eles já estão totalmente estampados na história. Ou seja, nós já estamos cansados de ouvir guerras, falsos cristos, sinais no sol, na lua, nas estrelas, angústia e perplexidade das ações, isso por causa da fome, por causa da peste, por causa dos desastres na natureza. E estamos também cientes de que o Evangelho está sendo intensamente propagado entre as nações, conforme Mateus capítulo 24, verso 14. E este Evangelho do Reino será pregado para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Ao que tudo indica, irmãos, o cerco final já está se formando para aí as últimas coisas. Ou seja, nós temos hoje as ameaças astronômicas chegando todos os dias. A NASA tem publicado, outros estudos têm sido feitos, mudanças drásticas no comportamento humano e profundas transformações na atmosfera e também na natureza. Portanto, tudo o que indica o cerco final, nós estamos vendo aí. Não seriam essas coisas, portanto, que Jesus quis, não seria acerca dessas coisas que Jesus quis nos avisar e quis também nos advertir para estarmos vigilantes? E se forem essas coisas, queridos, a igreja, ao que tudo indica, não parece sensibilizada. A igreja não está preparada, a igreja não está sensibilizada para mudar a sua postura espiritual. Em outras palavras, individualmente, os crentes estão se preparando para a vinda de Jesus? Nós temos visto isso, irmãos. Como igreja, nós não podemos nos acomodarmos aos padrões de comportamentos e expectativas que são vivenciados na nossa civilização. Lá, eles dizem, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, conforme registra Isaías capítulo 22, verso 13 e 1 Coríntios capítulo 15, verso 32. Pelo contrário, irmãos, pelo contrário, como igreja remanescente, a nossa maturidade tem que nos levar a uma reflexão muito mais serena, a uma reflexão muito mais real, a uma reflexão muito mais responsável em relação a todas as realidades que já estão começando a acontecer e estão começando a afetar intensamente o mundo, porque isso é sinal do fim dos tempos. Então, o segundo ponto importante que nós precisamos e que eu quero tratar com os irmãos é: está na hora de arrumar as malas. Nós, irmãos, vivemos uma variedade de macro circunstâncias espirituais em que, para cada bloco de ações da igreja, temos diferentes movimentações e reações do reino das trevas que buscam de um modo intenso anular cada um dos nossos positivos resultados. Literalmente falando, as forças do mal estão diversificando, estão intensificando as suas investidas em todos os segmentos da nossa civilização. É preciso, portanto, um esforço para que todas as bases, para que as bases das denominações, ou seja, as lideranças das igrejas, sejam capazes de imprimir
um novo e consciente estilo de vida cristã, autenticamente comprometido. E quando eu falo novo e consciente estilo de vida comprometido, o que eu estou querendo dizer? Que seja um estilo de vida em que haja uma busca responsável de informações espirituais com conteúdos consistentes. Esse estilo de vida autenticamente comprometido tem que também ter um comprometimento integral, visível e constante com Deus e com o seu reino. E esse novo e consciente estilo de vida cristã precisa ter no seu conteúdo, no seu bojo, no seu complexo aí, na sua complexidade, práticas cristãs relevantes, ou seja, vida devocional, intimidade com a palavra e consagração. Nós então, irmãos, queremos concluir dizendo o seguinte: a Segunda Guerra Mundial foi um episódio profundamente escatológico, a partir do qual um efeito cascata de muitos fatos começaram a se desencadear no mundo, como, por exemplo, a volta de Israel para os seus territórios depois de quase 20 séculos, como diz a passagem de Lucas 21, 24, até que o templo dos gentios se complete. Segundo, irmãos, a intensidade e a magnitude dos terremotos, das erupções vulcânicas e dos tsunamis, e ainda as malignas mudanças comportamentais da humanidade e os pactos e as mobilizações militares entre as nações, precisam esses fatores prenderem a nossa atenção. Esses fatores precisam prender mais a nossa atenção, porque são eles que estão mostrando o cumprimento profético dos fins dos tempos. Então, nós temos, queridos, conhecimento suficiente das profecias escatológicas e sabemos que o relógio de Deus está nos mostrando que temos imediatamente que começar a arrumar as malas. O mundo foi surpreendido pela realidade gerada pelo coronavírus. Mas, como igreja, nós temos que sair fortalecidos deste episódio, especialmente cientes e preparados para o fato de que somos apenas embaixadores neste mundo. E já se aproxima a data para sermos chamados à nossa pátria celestial. Os fatos que estão por vir, irmãos, são de dimensões bem maiores do que esse do coronavírus. E Deus está, certamente, nos alertando para revermos o nosso posicionamento escatológico. Veja o texto de Lucas 21, 34 e 36. Olhai por vós mesmos, não venha aquele dia de improviso sobre vós, porque virá como um laço sobre todos os moradores da terra. Vigiai, pois, a todo o tempo. Vamos fazer uma mudança significativa, irmãos, a partir desse episódio. Vamos fazer uma mudança real, vamos fazer uma mudança espiritual em nossa trajetória. Por quê? Nós ainda temos tempo. Vamos fazer essa mudança. Vamos rever a parábola das 10 virgens. Que o Espírito Santo nos desperte para isso. Que Deus nos abençoe. É hora de arrumar as malas, irmãos. É hora de arrumar as malas, mas não somente de arrumar as malas, irmãos. É hora de nós estarmos aí conferindo o mapa. Que Deus nos abençoe.